Hoje nós vamos começar a falar da parte genética, onde nós temos interações gênicas, ou seja, quando a gente tem um par de alelos que está num locus, que atrapalha ou que ajuda um par de genes que está num outro locus. As interações gênicas estão divididas em dois grandes grupos, que são as interações impeditivas, ou também chamadas de epistáticas, e as interações que são interações que auxiliam, chamadas de polimerias. Então, nesse caso, no primeiro tipo de caso de interações gênicas, nós vamos trabalhar com a ideia das epistasias ou interações epistáticas. Essas interações também são chamadas de interações impeditivas, uma vez que um par de genes que está num locus atrapalha um par de genes que está no outro locus, impedindo, anulando, suprimindo ou simplesmente a ação do segundo par. Então, nesse caso, é quando um gene afeta a ação de outro gene. Sendo assim, nós podemos subdividir as epistasias em dois grupos: as epistasias ligadas nos alelos dominantes e as epistasias ligadas nos alelos recessivos. Então, em primeiro lugar, quando a gente tem uma epistasia dominante, um gene dominante é epistático, é o inibidor sobre o outro gene. Nesses casos, tendo apenas um alelo dominante epistático, é suficiente para que a característica do outro par não funcione completamente. Dessa forma, nós temos um exemplo muito clássico em questões de genética, que é a cor das galinhas, a plumagem das galinhas. Nesse caso, para a plumagem dos frangos, nós vamos ter o alelo cesão, que define frangos ou galinhas com cor. Galinha colorida, de que cor? Ou ela vai ser vermelha, ou ela vai ser preta, ou ela vai ser azulada, ou ela vai ser acinzentada, não interessa. Ela vai ter alguma cor. O seu alelo recessivo, cezinho, ele não define galinha com cor, ele define galinha sem cor. Só que, nesse caso, animais que não apresentam pigmentação ou não têm coloração nenhuma, eles acabam ficando brancos. Então, a galinha é branca, galinha sem coloração. Já no segundo par, agora sim, encontra-se o alelo epistático. Então, o segundo par, que é o inibidor, é o par dos alelos I. O isão, que é o que inibe cor, ou seja, o epistático, esse é um alelo dominante. Então, tendo um alelo isão, nada funciona para a pigmentação dos frangos, ou seja, as galinhas serão sempre brancas. Esse epistático, que ele é o mais forte, ele atua sobre o outro que tenta fazer alguma coisa no outro par, no outro locus. Esse, então, mais fraco vai ser chamado de hipostático. O seu alelo izinho, nesse caso aqui, não inibe cor, ou seja, ele não vai fazer nada, não vai atrapalhar em nada. Dessa forma, se a gente simplesmente fizer um cruzamento de um galo branco, cesão, cezinho, isão, izinho, a gente sabe que ele é branco porque ele tem um isão e o isão inibe, né? Então, se ele inibe as cores, então vai ficar galo branco. Como uma galinha ali também é branca, que também tem alelo isão, nesse caso, esse alelo isão também inibe o cesão. Então, também a galinha é branca. Quando a gente faz esse cruzamento, todos os possíveis genótipos vão nascer ou podem nascer nesse cruzamento. Então, se eu tiver cesão, cesão com isão, izinho, o isão atrapalha a ação dos alelos C. Sendo assim, nasce uma galinha branca. Lembra, tendo um dominante já é suficiente. Depois, cesão, cezinho, isão, isão, nesse caso, o isão vai atrapalhar o par C, portanto, galinha branca de novo. Terceira hipótese, cezinho, cezinho, isão, izinho. Tem o isão? Tem, atrapalha o par C. Então, não interessa o que o par C vai fazer. Tendo o isão, galinha branca. Uma outra quarta hipótese é quando a gente tem cesão, cesão, izinho, izinho. Pela primeira vez nesse caso, então, tem izinho. Então, não inibe. Aí sim, o par Czão agora vai fazer alguma coisa. Então, aqui sim, tu tem galinha colorida. Uma última hipótese é quando a gente tem cezinho, cezinho, izinho, izinho. Tem isão? Não tem. Então, não inibe cor. Só que aí, como o par C tem só cezinho e cezinho que não define cor nenhuma, então a galinha também vai ser branca, porque não tem nada pigmentando. Então, nesse caso, essa galinha branca, que ela é branca também, mas é branca sem sofrer epistasia, ou seja, não tem efeito inibitório. Então, se a gente for contar num quadro aquele de cruzamento com 16 descendentes, a gente vai ter uma proporção de 12 galinhas brancas sofrendo epistasia, para 3 galinhas que vão ser coloridas de alguma cor, e para essa uma única aqui que é branca também, porém é uma branca que não está sofrendo epistático. Dessa forma, se eu for contar apenas os fenótipos branco ou colorido, eu posso juntar todas as brancas. Então seriam 13 brancas, essas 12 epistáticas mais essa uma, e 3 que são coloridas com alguma cor. Então é possível aparecer essas duas possibilidades. Por isso que é importante listar quais são os alelos e quem faz o quê, para a gente poder achar a proporção fenotípica de maneira adequada. Mas da mesma forma que a gente encontra, então,
uma epistasia que pode ser ligada a um dominante, nós também temos uma epistasia que pode ser encontrada ligada a alelos recessivos. Quando acontecer isso, na epistasia recessiva são necessários 2 alelos recessivos e que também sejam epistáticos ao mesmo tempo, para que possa inibir. Então, nesse caso, o grande exemplo que nós temos é a cor dos cachorros da raça labrador. Então, nesse caso, esses cães labradores, eles apresentam o alelo Bzão, que define cachorro preto, definem com Bzinho cachorro marrom. O Ezão não inibe a cor do primeiro par e o Ezinho, que é o epistático, inibe. Só que quando ele inibe, o cachorro deixa de ser preto ou deixa de ser marrom, ele passa a ser dourado, que é uma cor que é chamada assim pelos criadores, mas é aquele cachorro que tem a coloração mais amareladinho, bege, clarinho, assim. Esse é o que vai ter o Ezinho. Então, se a gente fizer um cruzamento em que a gente tenha Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, como tu não tem os 2 Ezinhos, então o Bzão funciona. Então, esse cachorro é preto. Nesse caso, quando a gente vai cruzar, de novo, não tem os 2 Ezinhos e esse outro cachorro é preto. Então, uma cadela preta com um cachorro preto. Ao cruzar esses dois, também, assim como no primeiro caso aqui dos frangos, a gente pode encontrar todo e qualquer possível tipo de fenótipo e genótipo. Então, nesse caso, os pretos que podem nascer desse cruzamento vão ter a proporção de 9 para 16. Então, vão ser representados pelo azulzinho aqui. Os marrons que vão nascer vão ter a proporção de 3 para 16, vão ser representados pelos verdinhos. Os dourados, esses podem aparecer em 3 para 16, que são os representados pelo vermelho, ou 1 para 16, que é representado pelo laranja. Então, cuidado, por quê? Porque nesse caso também é possível 2 proporções de fenótipos. 9 para 3 para 3 para 1, quando a gente considerar que esse dourado aqui, que seria o dourado mais raro, ele tem o focinho que não vai ser preto. O focinho, normalmente, os olhos vão ser claros. O focinho normalmente é rosado, porque não pigmenta, e os olhos normalmente vão ser esverdeados, porque também não pigmenta quase nada. Já quando a gente tem esses 3 para 16, são dourados, mas são dourados porque tem o nariz preto e o focinho preto, então eles acabam ficando às vezes separados. Por que isso? Porque na verdade esse dourado que dá 3 para 16 é o que inibiu a cor preta, então permanece os olhos e o focinho pretos. E esse 1 para 16 é o dourado que inibiu o marrom, que já é um animal um pouco menos pigmentado, por isso que acaba ficando com o focinho mais claro e os olhos mais claros. Mas, se a gente levar em consideração apenas a cor do pelo e não do focinho dos olhos junto, o que acaba acontecendo é que a proporção vai ser 9 pretos, para 3 que vão ser marrons e para 4 que vão ser dourados. Então a proporção pode aparecer 9 para 3 para 3 para 1 ou 9 para 4 para 3. É possível que apareçam essas probabilidades. Então, na prática, cruzando esses 2 tipos de genótipos, Bzão, Bzinho e Ezão, Ezinho, com Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, a gente vai ter todas essas possibilidades de cruzamento que estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos esses 9 são os pretos, que apresentam nenhum alelo Ezinho, Ezinho repetido e tem pelo menos um Bzão. Então, um Bzão pelo menos, um Ezão pelo menos, um Bzão pelo menos, um Ezão. Bzão, Ezão, Bzão, Ezão. Em todos os azuis nós temos isso. Segundo, quando a gente pega os que estão em vermelho, que são aqueles que têm os 2B maiúsculo e tem que ter obrigatoriamente os Ezinho, Ezinho. Quando acontece isso aqui, nós já temos inibindo a ação dos alelos B. Sendo assim, o Ezinho, Ezinho que inibe o Bzão, ele inibe o preto. Então é aquele cachorro que vai ficar com a cor dourada, mas com focinhos olhos pretos. Então 1, 2, 3, que é esse 3 para 16. Já, quando a gente tem os indivíduos que vão apresentar Bzinho, 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 Bzinho marrom. Se ele não tiver 2 Ezinhos, ele continua sendo marrom. Então aqui não tem, então ele é marrom. Aqui ele não tem os 2 Ezinhos, ele é marrom. E aqui ele não tem os 2 Ezinhos, então é marrom. 1, 2, 3 marrons. Então nesse caso, 3 para 16 serão marrons. E por último, aquele que tem Ezinho, Ezinho e Bzinho, Bzinho. Então ele está inibindo o marrom, que é esse aqui. Bzinho, Bzinho, para ser marrom, mas está inibindo o marrom. É aquele que vai ficar dourado, porém com o nariz e com o focinho claros. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter dourado, dourado, que pode aparecer separado pela cor do focinho, ou se for só cor de pelo, tudo junto. Por isso que a proporção pode variar. Existem situações em que eles podem simplesmente pedir proporções fenotípicas, proporções fenotípicas. Então, é importante lembrar que existem essas diferenças. Ou então, saber calcular e fazer tudo direitinho,
que aí a gente pode encontrar a proporção fenotípica na hora que for necessário. O segundo caso das interações gênicas, que é aquele tipo de interação quando a gente vai ter, então, os pares de genes, mesmo que em locos distintos, então, interagindo, é aquele tipo de interação onde a gente não vai ter o impedimento ou a ação de um gene atrapalhando a ação do outro. Pelo contrário, nós vamos ter a ação de um gene ajudando ou combinando funções com os outros. Então, chamadas de interações não epistáticas ou polimerias. As polimerias são divididas em dois grupos. Primeiro grupo, herança qualitativa, aquela que forma qualidades ou variedades. Quando isso acontece? Quando a gente tem a formação de variedades diferentes pela diferente combinação dos alelos. Como que funciona isso? Na verdade, funciona da seguinte forma. Um grande exemplo que nós vamos ter, e que também é um exemplo bem clássico, assim, sempre aparece, é os tipos de cristas das galinhas, que é aquela dobrinha de carne que as galinhas e galos apresentam sobre a cabeça, em algumas raças. Nesse caso, a crista pode ser de 4 tipos diferentes, que são crista do tipo rosa, do tipo ervilha, do tipo simples e do tipo noz. Quando acontece isso, nós temos então 2 pares de alelos que estão interagindo, combinando as ações. Como é essa combinação? A combinação acontece ou aparece dominante no primeiro par, ou aparece no segundo par, ou aparece em ambos pares, ou não aparece em nenhum. Isso vai fazer com que quando tem um, forma um fenótipo, quando tem no outro, forma outro fenótipo, quando tem nos dois, forma outro fenótipo, quando não tem dominante em nenhum, forma um quarto fenótipo. Ou seja, nesse caso, o primeiro par define então crista do tipo rosa. Então tem um alelo R que define rosa. O segundo par define crista do tipo ervilha. Então se ele tiver exão, define ervilha. Se tiver um para rosa e um para ervilha, um em cada par, um dominante no primeiro e um dominante no segundo, vai formar uma intervenção, uma interação entre esses dois dominantes, formando um outro tipo de fenótipo, chamado fenótipo noz. E quando não tiver dominantes em nenhum dos dois pares, nem no primeiro nem no segundo, vai formar o quarto fenótipo, crista simples. E sempre, obrigatoriamente, vai se encaixar em algum desses fenótipos. Ou naquele que só tem dominante no primeiro par, ou naquele que tem dominante só no segundo par, ou naquele que tem dominante no primeiro e também tem no segundo, terceiro fenótipo, ou naquele que não tem dominante em nenhum dos pares. E aí, acaba formando o quarto fenótipo. Prova disso. Se eu cruzar um galo de crista do tipo noz, ou seja, que tem Rzão e Rzão pelo menos, e Ezão pelo menos, com uma galinha que tem pelo menos 0 de dominantes, ou seja, crista do tipo simples, ao cruzar isso aqui, o único tipo de gameta que a gente vai ter dessa galinha é um Rzinho com Ezinho, tá aqui. Os tipos de gametas que vão aparecer e apresentar nesse macho é o Rzão com Ezão, Rzão com Ezinho, Rzinho com Ezão e Rzinho com Ezinho. Estão todos eles aqui. Se eu cruzar o do macho com o da fêmea, pode ter as seguintes possibilidades. Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, crista noz, porque tem um dominante cada um. Segundo, Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Tem só dominante no primeiro, Rzão manda, crista rosa. Depois, Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho, tem só um dominante no segundo par, então, crista do tipo ervilha. E quando eu tenho Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, não tem dominante em nenhum dos dois pares. Portanto, crista do tipo simples. Ou seja, a chance nesta situação seria de 1 para 1 para 1 para 1, ou, nesse caso, 4 para 16, 4 para 16, 4 para 16, que seria 1/4 ou 25% de chances de cada um. Sempre tem que se encaixar em um desses. Nunca vai surgir um quinto fenótipo. Se surgir um quinto fenótipo, é porque está acontecendo algum tipo de mutação. Então, nesses casos, sempre vai se formar variedades distintas, qualidades diferentes. Já no segundo caso, que a gente tem a segunda forma de herança não epistática, chama-se herança quantitativa. Nesse caso, conta a quantidade de alelos dominantes efetivos, que significa quantos alelos dominantes tem que fazer alguma coisa. Esses alelos também são chamados de alelos aditivos ou poligenes, que são chamados então de herança poligênica, quantitativa ou aditiva, que é uma herança multifatorial. Essa herança significa que tem vários alelos que tentam somar esforços para fazer uma coisa aparecer. Então, nesse caso aqui, cada alelo dominante adiciona um pouco mais o fenótipo. Então, nesses casos, tem a maior parte dos fenótipos, que são de coisas que nós conhecemos, tipo cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo, textura do cabelo, a nossa estatura,
a variação de peso na população, a variação de estatura, por exemplo, das plantas de milho numa lavoura, a diferença do tamanho das espigas nessa lavoura de milho, a diferença de produtividade que nós vamos ter de uma planta para outra numa lavoura de soja, a diferença dos pesos dos porcos dentro de um determinado chiqueiro. Então, a maioria das coisas tem a ver com isso aqui. Sendo assim, o que acaba acontecendo, por exemplo, é que nós temos algumas características que são padrão, que são comuns, que são convencionais. Por exemplo, a primeira, quando a gente tem um clássico exemplo que é a melanização da pele humana, que é a pigmentação. Quanto mais claro, o mais básico assim, de pigmentação é o branco, o mínimo de pigmentação. E o máximo de pigmentação é o preto, ou o negro, que seria, né, o correto seria preto, porque é cor. Mas nesse caso aqui, sabemos que a melanização da pele humana se dá por 4 alelos. Então, quanto mais dominantes, mais perto do negro. Quanto menos dominantes, mais perto do branco. Então, na prática, funciona assim. Quando a gente tem um cruzamento de indivíduos que tem meio a meio, cruzamento entre branco e negro dá mulato. Então, nesse caso, metade dominantes e metade excessivos, mulato médio. Então, aqui será uma mulher mulato média e aqui um homem que tem metade dominante e metade excessivos, mulato médio. Cruzando mulatos médios entre si, todos os tipos de genótipos são viáveis. Só que a gente deve lembrar o seguinte, com o máximo todos dominantes, indivíduo negro. Com todos dominantes menos um, ou seja, 3 dominantes um recessivo, mulato escuro. Então pode ser azão, azão, bezão, bezinho, ou azão, azinho, bezão, bezão. Aí, quando a gente tira 2 dominantes, fica 2 excessivos e 2 dominantes, meio a meio, mulato médio, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azão, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezão. Mulato bem intermediário. Só que na prática, quando o nosso olho ele enxerga essas diferenças aqui, ele na verdade ele enxerga que existe uma diferença. Mas é tão mínima, é tão pequena, que a gente não consegue perceber. Então a gente força isso para criar um grupo de fenótipos que a gente chama de diferentes, mas que na prática não é tão simples de ver. Quando acontecer isso aqui, então, a gente vai ter o seguinte. Mulato, claro, é 3 recessivos e um dominante só. Então, azão, azinho, bezinho, bezinho. Azinho, azinho, bezão e bezinho. Ou seja, são 3 dominantes e um recessivo. Agora, se tu tirar totalmente os alelos dominantes, o indivíduo fica com o mínimo de pigmentação, que é quase nada. Isso é o indivíduo branco, que é azinho, azinho, bezinho e bezinho. Cuidado, o indivíduo branco não é um indivíduo que é albino. Na verdade, albino é 0 pigmentação, não produz pigmento para olho, para cabelo, para pele, então para nada. Tá? Sendo assim, esse branco aqui ele tem pigmentação no mínimo, mas tem. Então, na prática, como eu tinha dito, na verdade isso aqui é uma variação lenta, gradual e contínua. Mas a gente, para mais ou menos deixar dito que são degraus, que são, na verdade, fenótipos diferentes, a gente criou forçosamente, então, arbitrariamente, os seguintes fenótipos. Cruzando indivíduos que vão ser mulatos médios entre si, a gente pode ter, dentro dos 16 possíveis descendentes, um que vai ser negro puríssimo, que tem azão, azão, bezão, bezão. Agora, nós vamos ter 4 indivíduos que vão ser mulatos escuros. Então, nesse caso, o que perde é só um dos alelos dominantes. 6 indivíduos que podem nascer que são mulatos médios, que são esses intermediários. Mais 4 indivíduos que vão ser mulatos claros, que são aqueles que têm 3 alelos recessivos e apenas um dominante. E os indivíduos brancos também voltam a ser só. Então, na prática, a gente criou esses degraus aqui dessa curva, que representam cada um desses fenótipos, mas na verdade, o que acaba acontecendo é que essa curva é, na verdade, assim, chamada de curva de distribuição normal, muito estudada lá na estatística, para dizer que existe uma lenta e gradual variação contínua nos fenótipos. Só que se a gente fosse calcular de verdade, essas diferenças que a gente tem entre a curva que está passando e o pico que ficou para fora, não existiriam. Então, na verdade, a curva aqui, a lenta e gradual, é a real. Mas para a gente poder fazer um cálculo mais simples, não ter que saber cálculo avançado da matemática, para poder fazer esse tipo de continha, a gente criou esses degraus dizendo não, que cada um dentro dos fenótipos é diferente. Mas o nosso olho, quando enxerga, ele acha que essa pessoa aqui e essa aqui são distintas. Então, isso é o que o teu olho enxerga, que é a realidade. E isso é o que a matemática que diz que é o mais próximo da realidade para que a gente possa fazer um cálculo comum. Então, nesse caso aqui, a herança quantitativa é aquela que realmente mais existe na natureza, que tem mais exemplos verdadeiros, reais. Só que, ao mesmo tempo, é aquela que envolve mais matemática. Então, em geral, as provas procuram não cobrar demais isso aqui, mas volta e meia cai uma questãozinha sobre isso. Então, isso finaliza os 2 grupos de heranças que nós temos, que são heranças ligadas, então,
há genes que interagem, chamados de interações gênicas.